Mas Bolsonaro estourou o teto, mas no tempo de pandemia. O currículo de Dilma Rousseff, isso é um desrespeito com essa casa, é um desrespeito com o povo brasileiro, da gastança, PEC Argentina, PEC da transição, a PEC do Lula, de supetão, muitos nem esperavam. Tamanha cara de pau de no dia de Aloysio Mercadante ser anunciado. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Evidente que eu sou contra essa PEC do caos, PEC da gastança, uma PEC onde visa, acima de tudo, enganar as pessoas mais pobres por um tempo, porque aprovando esse enorme gasto além do teto, com o tempo teremos mais inflação, o dólar elevado, desemprego, queda da bolsa, isso qualquer principiante de economia sabe. E a proposta inicial do PT era dizendo um auxílio durante 4 anos. Um auxílio durante 4 anos não é auxílio, passa a ser um salário. Auxílio é por um tempo e jamais o tempo todo. E quando alguém recebe sem trabalhar, alguém trabalha sem receber. Quando alguém recebe sem trabalhar, alguém trabalha sem receber. E aí começa a ruína de uma nação. Não podemos permitir esse estouro de gastos. Em hipótese alguma. Eu há pouco li aqui uma questão de ordem, questionando a legalidade de votarmos esta PEC quando não são respeitadas as 40 sessões, não passou pela CCJ, Comissão Especial e por aí afora. Eu quero o melhor para o Brasil sem demagogias baratas. Não podemos permitir. E aí vejo algum parlamentar da esquerda dizendo: mas Bolsonaro estourou o teto, mas no tempo de pandemia. Não estamos vivendo pandemia, não estamos vivendo guerra, não estamos vivendo momento algum de calamidade pública. Então nada justifica o estouro do teto de gastos. Quem não tem competência, que não se estabeleça. O valor é este, tem isso para gastar. Bolsonaro se comprometeu a continuar com o Auxílio Brasil de R$600, mas não iria estourar o teto, iria reduzir custos, iria se adaptar, mas jamais estourando o teto. Então, quem não tem competência, que não se estabeleça, porque não vamos permitir, em hipótese alguma, um governo que já começa acabando com os cofres públicos. Não é assim que se governa. Já começa muito mal se começar este governo, e eu, como parlamentar, que estou aqui para defender o Brasil, em hipótese alguma, voto a favor da PEC do caos. Gratidão, presidente. É um absurdo porque simplesmente está institucionalizando aquilo que já acontece com as emendas de relator. Simplesmente foi colocado no papel. Então, um orçamento secreto, porque não sabia quem indicava, passa a ser um orçamento, pelo menos se sabe como ocorre a distribuição. Repito, de certa forma, como ocorre até agora. Não exatamente, mas como ocorre até agora. E na sessão do Congresso Nacional falou o deputado Túlio Gadelha e disse para ele que muitas vezes discordo das suas posições, mas tive de concordar integralmente com a manifestação dele na tribuna, porque ele trouxe aqui, inclusive, dados da distribuição destas emendas de relator a determinados partidos que perfizeram 75% do total dos quase 20 bilhões de reais distribuídos a parlamentares. E agora, pasmem, caros colegas, o que esse projeto de resolução número 3 prevê é a institucionalização dessa distribuição. O deputado Túlio Gadelha, que antes falou, e ouvi atentamente, traz aqui esse projeto de resolução a seguinte distribuição: 1 bilhão de reais, de acordo com os valores de hoje, de emenda de relator, vão para o relator geral e o presidente da CMO distribuírem. 1,5 bilhão vai para o presidente do Senado. 1,5 bilhão vai para o presidente da Câmara. 4,5 bilhões para serem distribuídos proporcionalmente aos senadores, mas o montante de cada partido vai para a mão do líder.
e ele depois distribui aos seus liderados. E 11 bilhões para a Câmara dos Deputados, também nas mãos dos líderes, distribuírem para os seus liderados. Distribuírem, na verdade, para aqueles que são mais próximos, para aqueles que lhes dão apoio, porque muitos ficarão certamente à míngua. Não se pode tratar o orçamento dessa forma. Não se pode tratar o orçamento da República desta maneira. Deputada Carmen, eu vejo agora que essa sessão foi cancelada em virtude do julgamento no Supremo sobre a constitucionalidade das emendas de relator. E este projeto de resolução acaba apenas por institucionalizar, repito, o absurdo que já acontece na distribuição desse orçamento dito secreto e que vai apenas permanecer desvirtuando a nossa democracia, distribuindo recursos para aqueles que são próximos dos presidentes de cada mesa, para aqueles que são próximos dos líderes partidários, para aqueles que dão sustentação para as mecânicas de poder já existentes nesta casa e, portanto, permitindo que o nosso sistema eleitoral e partidário corrupto e corrompido permaneça da forma como está e não seja aprimorado. Por isso, o Partido Novo orientou contrariamente ao projeto de resolução, ele não chegou sequer aí à votação e esperaremos agora os próximos capítulos para a semana que vem decidirmos o que esta casa quer para o seu futuro. Se é um orçamento realmente transparente, que atenda às principais demandas de municípios lá na ponta, não de acordo com interesses eleitorais, mas de acordo com as políticas públicas que precisam ser implementadas, ou se continuará servindo apenas como instrumento, deputado Renildo, de perpetuação do poder de determinadas lideranças, inclusive das presidências das mesas de cada uma das casas. Eu espero que este parlamento opte pela democracia e pela verdadeira transparência no orçamento da República. Muito obrigado, senhor presidente. Lamentar profundamente o que aconteceu na sessão de ontem nessa Câmara, em que foi aprovada a emenda Aloysio Mercadante, como a alcunhamos no momento da votação do projeto de lei, que já era ruim, que era para que as estatais pudessem gastar mais em ano eleitoral do que gastam hoje com publicidade, e foi enxertada ali uma emenda para permitir a Aloysio Mercadante e a muitos outros políticos a participação em direção de estatais que antes era vedada para quem não tivesse no mínimo 36 meses de quarentena e agora foi reduzido para apenas um mês. Isso nem quarentena é. Isso nem quarentena é. 30 dias não dá para se considerar uma quarentena. E foi aprovada ontem aqui com muitos parlamentares sequer sabendo o que estava sendo votado, porque não estava no plenário, votam remotamente, votam pelo celular, vota de casa, vota de fora. O próprio PL do governo Bolsonaro orientou favoravelmente ao projeto de lei, depois orientou, junto com o nosso destaque do Novo, para retirar a emenda Mercadante, mas orientou favoravelmente a esse projeto de lei para ampliar os gastos de estatais. A bagunça generalizada, gente. A oposição tem que se organizar, se é que o PL vai de fato querer puxar a organização da oposição, porque a julgar pelo que aconteceu ontem, desastre total. E fica aqui a minha crítica que é preciso fazer nesse momento, porque nós estamos aí na iminência de aprovações terríveis para o nosso país. Dilma Rousseff, empichada, deputado Lucas Redecker, empichada por esta casa por crime de responsabilidade, está prestes a ver a sua ficha corrida ser jogada na lixeira e ter o seu currículo completamente limpinho, porque na Comissão Mista de Orçamento há um acordão para aprovar as contas de todos os ex-presidentes da República, inclusive do atual Jair Bolsonaro, Michel Temer e Dilma Rousseff, um acordão, aprova-se a de todos, inclusive esquecem-se as pedaladas e limpa-se o currículo de Dilma Rousseff. Isso é um desrespeito com essa casa, é um desrespeito com o povo brasileiro, mas já estou dizendo aqui, para antecipar a tragédia já anunciada lá na CMO a todo o povo brasileiro. E agora a PEC do Lula, que está prestes a entrar em votação aqui, a PEC do estouro, da gastança, PEC argentina, PEC da transição,
A PEC do Lula, ela, se não for votada hoje, o que me parece muito pouco provável, vai ser votada amanhã ou terça-feira no sistema remoto de votação, onde parlamentares não podem sequer se expressar, a não ser que estejam aqui no plenário, só podem votar à distância. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Me parece que está sendo feito sob encomenda para evitar o debate aqui nesta casa e evitar falar a verdade, que esta PEC vai afundar o país. Por isso mesmo que o eleitor precisa saber quem são os deputados que vão votar a favor e quem são os deputados ou quais são os deputados que votarão contra, antecipadamente. E é por isso que tantas listas estão rodando por aí, para deixar bem claro quais são os deputados que estão a favor do Brasil e quais estão a favor do Lula, da desgraça que vem aí pela frente. É um absurdo o que nós estamos vendo acontecer nesse final de ano. E a indignação do povo não é à toa, não é à toa. Espero que essa decisão da mesa seja revista, porque fazer com que uma PEC tão importante, tão nefasta para o Brasil, seja votada pelo sistema virtual remoto, sem a participação necessariamente dos deputados aqui no plenário, é permitir que o povo perca, pela falta de debate e de transparência, algo que esta casa deveria dar exemplo todos os dias. Fica aqui, portanto, meu desabafo, senhor presidente, lembrando que o que aconteceu ontem foi fruto justamente dessa votação remota, apesar da necessidade da presença física para dar a presença aqui nos terminais no início da sessão. Talvez muitos não saibam, dos que nos acompanham pela TV Câmara ou pela internet, os deputados não precisam estar aqui no plenário na hora de votar, de cada uma das votações. E aí, na hora da emenda mercadante, muita gente não sabia, porque veio aqui de supetão. Muitos nem esperavam. Tamanha cara de pau de, no dia de Aloysio Mercadante ser anunciado como possível presidente, aliás, como presidente futuro do BNDES, ser aprovada também uma emenda que o beneficiasse. No mesmo dia em que todos estavam indignados, e muitos não estavam no plenário, e muitos votaram erradamente, e passou por 223 a 123. Agora nos resta o Senado, o Senado ter, deputado Scherini, o bom senso de recompor a lei das estatais conforme ela hoje está escrita, mas que o plenário da Câmara decidiu emendar para beneficiar o Mercadante e tantos outros. Que ela precise passar por revisão, é claro, é fato, já faz anos que está aí, tem muitas coisas que podem ser melhoradas, aprimoradas, mudadas, mas desse jeito não dá para aceitar, senhor presidente. Muito obrigado.